Estar dentro de uma igreja não significa que eu estou perto de Deus. Ser frequentador de culto não me garante a salvação, não me garante a vida eterna. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Dentro da igreja, mais longe de Deus. Eu tenho certeza que esse assunto vai edificar muito a sua vida espiritual. Quero exemplificar melhor esse ponto de vista através da história do filho pródigo. Essa história é bem conhecida. Todo mundo conhece essa história, até aqueles que não são cristãos já ouviu falar do jovem que pede a herança para o seu pai que ainda está vivo. Nós vamos entrar um pouco mais a fundo nessa história. Fica aqui comigo. Pega a tua Bíblia, se você ainda não tá com ela na mão, porque esse momento aqui é muito importante. Não é só um vídeo, você está abrindo a sua casa para receber a palavra de Deus. E esta palavra, ela transforma, cura e liberta. Já quero pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Por favor, se inscreve aí, não te custa nada. E não se esquece de ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que estiver vídeo aqui para vocês, o YouTube vai te avisar para você ficar pertinho de mim e eu pertinho de você. Amém? Então vamos lá? Pega a tua Bíblia aí, Lucas capítulo 15, versículo 11, que vai nos falar a respeito do filho pródigo. E diz assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. Vamos ler em parte para ficar melhor o entendimento desta palavra. A gente vê aqui então um homem, um pai, que tem 2 filhos. O mais novo pede a parte dele da herança. E o pai não se recusa aqui em atender o pedido do filho. Ele vai, reparte a herança. Eu quero colocar uma observação aqui nesse vídeo. Na cultura judaica do primeiro século, pedir a herança para o pai ainda vivo era considerado um grande desrespeito, porque naquele tempo só era repartida a herança após a morte do patriarca. Mas o que esse filho está fazendo aqui é declarar para ele e para todo mundo que o seu pai já está morto. Praticamente é isso que ele está fazendo aqui. Agora eu vou resumir aqui para você o que acontece com esse filho que pega a herança do pai e vai embora, o filho mais novo. A Bíblia diz que ele vai para uma terra distante, gasta tudo que ele tem, sem consciência, com o dia de amanhã, sem preocupação nenhuma. Ele gasta tudo. E nessa terra que ele está agora, há uma grande fome. A seca chega na terra, a fome chega na terra. E agora, ele que estava com dinheiro, condições, agora está sem nada, porque ele gastou tudo. E ele vai pedir serviço para os homens daquela cidade. E o único serviço que ele consegue é para apacentar porcos. E a Bíblia diz que ele chega a querer comer das bolotas que os porcos comiam. Quando ele volta, o pai recebe ele de braços abertos, faz festa, comemora, diz: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É aquele negócio todo, aquela alegria. Fala para os servos: ó, dá um banho nele, coloca vestes novas, coloca um anel no dedo dele, porque ele voltou, ele está de volta e eu tô feliz porque ele está aqui. Só que agora, o filho mais velho que ficou, que viu o irmão pedindo a herança, aquele negócio todo, vai aparecer no versículo 25 que vai dizer assim: E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, e ouviu a música e as danças, e chamando uns dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Teu irmão veio, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, lhe rogava que entrasse. Então, vamos lá, pro X da questão. É aqui que eu queria falar com vocês. No meio daquela festa inteira, o filho mais velho está no campo. Ele ouve o barulho das danças, das músicas, ele pensa: mas o que está acontecendo? E ele pergunta para um dos servos do seu pai. E ele diz: olha, foi o teu irmão mais novo, ele voltou, está de volta, e seu pai está feliz, está comemorando. E a Bíblia diz que ele se entristece. Ele não aceita que o irmão voltou. Não aceita que o irmão está de volta. E quantas pessoas com o mesmo pensamento que o filho mais velho? Quantos irmãos, quantas vezes nós estamos dentro da igreja, mas com o coração distante de Deus? Porque o filho mais velho, ele ficou na casa do pai, ele estava na casa do pai, mas ele não tinha no coração dele misericórdia, ele não tinha no coração dele amor, empatia. Ele poderia ter recebido o irmão dele de braços abertos, dizendo: meu irmão, você voltou, você está de volta. É isso aí, que bom que você recuperou a consciência, que você decidiu voltar. Mas esse irmão, ele fica com
com raiva porque o irmão mais velho voltou. Muitas pessoas cumprem agendas dentro de uma igreja, são frequentadoras de cultos e são todos os dias dentro da igreja, mas com seu coração distante. Fora da igreja não tem vida com Deus, fora da igreja não tem comunhão, não tem oração, não tem leitura bíblica, não tem nada. E elas estão todos os dias dentro da igreja. E estar ali dentro não significa que eu serei salva. Estar ali não significa que a minha vida está no altar. E nós precisamos ter esse entendimento, abrir a nossa visão espiritual de que estar dentro da igreja não faz de mim um verdadeiro adorador. Ser um adorador é bem mais que frequentar culto. É bem mais que cumprir uma agenda. É bem mais que estar em cima de um altar. É bem mais que estar dando a paz para os irmãos dentro da igreja. Há muitos outros princípios que envolvem a verdadeira adoração, a verdadeira entrega, o verdadeiro serviço. E isso é muito comum de acontecer. Há muitos motivos que pode levar você a se distanciar de Deus mesmo estando dentro da igreja. O seu pensamento está longe dali. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. Eu estar ali dentro da igreja e meu pensamento está preocupado em uma conta que eu tinha que pagar, em um compromisso que eu ia ter depois do culto. Isso é mais comum do que nós imaginamos. É claro que vai ter dias que você não vai estar bem, mesmo você estando ali, você não vai estar bem. O seu coração vai estar distante. Só que isso não pode virar um hábito. Tem um ditado que as pessoas falam que não tem coerência, que elas dizem assim, é melhor estar aqui dentro do que estar no mundo. Mas se eu estou dentro da igreja e não tenho uma vida de intimidade com Deus, qual é a diferença? Entre eu que estou ali e entre o meu irmão que se afastou, que está no mundo, não há diferença nenhuma. Quero usar aqui com vocês alguns exemplos que, se você está passando por isso, pode ser um sinal de esfriamento dentro da igreja. O primeiro deles é orar por obrigação. É claro que nem todos os dias você vai estar animado para orar. Gente, orar é difícil, orar é luta, é batalha espiritual. Mas a oração é um momento prazeroso na vida de um cristão. Um cristão que ora é um cristão que tem intimidade com Deus. E não tem como ter intimidade com Deus sem oração. Mas quando a oração vira uma obrigação, isso é perigoso. Por exemplo, quantas vezes pessoas chegam dentro da igreja e elas não têm nenhum hábito de orar, elas nem oram, elas chegam e elas sentam. E quando elas oram é porque o pastor da igreja pediu. Isso acontece muito. E a gente percebe que pessoas que não oram quando chegam dentro da igreja são pessoas que não têm o hábito de orar, que não têm o hábito de oração. E quando elas oram é porque elas estão sendo obrigadas a orar. Aquele momento constrangedor que o pastor fala para você, se ajoelha, vamos fazer 5 minutinhos de oração antes de começar o culto. Isso é uma oração de obrigação. E isso é muito triste, porque a vida de um cristão é baseada na intimidade com Deus. Segundo ponto, que é um sinal de esfriamento dentro da igreja. Quando a palavra de Deus já não nos toca mais. Você ouve a palavra, ouve a mensagem, ouve a pregação, ouve a ministração e nada acontece. Você ouve por aqui, sai por ali. Não gera transformação em você. Aquela palavra não queima. Você quer ver um apaixonado por Deus? É ouvir a palavra do Senhor e aquilo queimar no teu coração. Já aconteceu isso com você? Você sair do culto queimando, mastigando aquela palavra? Ou quando você ouve uma mensagem que ela mexe tanto com você que você não quer que ela acabe? Quando o pregador diz, já estou encerrando a mensagem, você diz, não acredito. Por quê? Aquela mensagem, ela tá queimando no teu coração. Jesus está falando tanto com você, tanto no profundo, tanto na intimidade, que você não quer que aquela mensagem acabe. E isso é perigoso quando a mensagem já não nos toca mais. A gente entra no culto, sai do culto, entra na igreja, sai da igreja, ouve palavra e nada acontece, não gera transformação nenhuma. E muitas pessoas estão assim dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas não estão sendo mais tocadas por ela. Gente, a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que a Bíblia diz que ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, hábitas para discernir o pensamento, a intenção do coração. Essa palavra, ela rasga o ser humano por dentro. Ela mexe com você, ela tira tudo do lugar, ela coloca tudo no lugar. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando para você do poder da palavra. E muitas pessoas entram dentro da igreja, sai da igreja e se queimar pela palavra de Deus. Isso é um sinal de esfriamento dentro da igreja. Terceiro sinal, quando o culto é só um evento social. Eu não quero compromisso com a igreja, não quero compromisso com Deus. Eu gosto da igreja, me sinto bem lá, sinto um arrepio no braço às vezes, mas não quero compromisso.
faz da igreja um evento social. Vai na igreja, ouve, canta louvores, se arrepia todo, mas quando o culto acaba, volta com os mesmos hábitos, volta com a mesma rotina, com a mesma vida, com as mesmas atitudes, e a vida tá passando e a bênção tá ali. Tá ali, fazendo da igreja um ambiente social. E não é isso que o Senhor quer. Deus quer uma vida de intimidade, uma vida perto de você, que a igreja seja o melhor lugar a se estar. Não é só um lugar para você cantar, louvar, não. A igreja é você. Você faz parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja. O Espírito Santo habita dentro de você. Dentro da igreja, você é igreja. Fora da igreja, você também tem que continuar sendo igreja. A igreja não pode ser um refúgio para o necessitado, mas é a primeira escolha do dependente. Eu vou para a igreja não quando eu estou necessitando, eu vou para a igreja porque eu necessito da igreja, eu preciso daquela palavra, eu preciso daqueles louvores, eu preciso da presença do Senhor. A igreja para mim não é só um passatempo, um lugar onde eu me sinto bem. A igreja é o meu refúgio, é o que me fortalece, fazer parte da comunidade, do corpo de Cristo. E muitas pessoas fazem da igreja um ambiente social, e é apenas isso. E Deus não te quer somente dentro da igreja. Ele quer que você esteja ali em espírito e em verdade. O filho mais velho, quando ele vê que o irmão mais novo voltou, ele se entristece, ele diz, não, ele não merece uma segunda chance. Ele não merece um recomeço, ele não merece o perdão do meu pai. Só que o pai o recebe de braços abertos. Porque esse é o nosso Deus, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. E que essa compaixão esteja no teu coração, no meu coração. Que a gente possa abraçar aqueles que muitas vezes estão sofrendo lá fora, estão sofrendo pela frustração, pela rejeição. Muitas vezes a rejeição dos próprios irmãos. Exatamente aqui o exemplo dessa história do filho pródigo. Ele foi rejeitado pelo próprio irmão. Por aqueles que era para abraçar, por aqueles que era para acolher. Mas é como se fosse assim, na época de Jesus, Jesus passava por um leproso e ele se aproximava. Muitas vezes, Jesus liberava uma palavra, curava. A Bíblia diz que há muitos milagres, os discípulos dizem, que não foram escritos no livro. Então imagina, quantos leprosos Jesus não curou que não está escrito na Bíblia Sagrada. Foram muitos leprosos. E naquele tempo, Jesus avistava um leproso e ele curava, ele liberava uma palavra com um toque. E os discípulos olhavam para aquele exemplo e eles tinham que fazer a mesma coisa. Só que nós estamos vivendo um tempo, não generalizando, mas na maioria das vezes isso está acontecendo. Nós olha para o leproso e pensa assim, tá leproso? Eu vou me afastar para mim não pegar lepra também. Só que eles estão ali como discípulos para ministrar a palavra, para acolher as pessoas. E no momento que as pessoas mais precisam de uma palavra de cura, de uma oração em conjunto com a igreja, para uma restauração ministerial, o que os discípulos fazem? Manda o leproso embora. Manda o leproso embora, porque se ele está leproso, nós não queremos nos contaminar. E isso não é ser igreja. Isso não é semear o evangelho. Isso não é semear a palavra de Deus. Não seja como o filho mais velho que viu o irmão voltar. E em vez de abraçá-lo, falou, ele não merece uma segunda chance. Ele não merece um recomeço. Seja um instrumento na mão de Deus. Queime por Jesus. Semeie a palavra nos corações sedentes. Viva a verdadeira obra, o verdadeiro evangelho. Eu tenho certeza que terá para você um lugar na mesa, com vinho, com pão, com comunhão, com amor, com misericórdia. O Pai vai preparar uma mesa para você e o nome dele será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Espero muito que você tenha gostado dessa mensagem, do vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Quando você ativa o sininho, você está avisando o YouTube que você gostaria de receber mais vídeos como este. Ele vai te avisar todas as vezes. Você vai ficar por dentro de tudo que acontecer aqui. Beijo no seu coração. Que essa mensagem seja um canal de bênção na sua vida. Eu quero ser igreja, dentro da igreja e fora dela. E eu espero que você também seja igreja dentro e fora dela. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus te ama, ame as pessoas. Deus abençoe a sua vida. Beijo no seu coração.